Olá, no programa Consciência Espírita de hoje nós estamos conversando com o presidente da União dos Delegados Espíritas de São Paulo, do estado de São Paulo, Dr. João Krusca. Estamos efetivamente, simbolicamente, na delegacia de polícia. E a nossa pergunta ao Dr. João: o que o policial espírita está contribuindo para o bem-estar da população nesse instante? Embora seja uma minoria, eu acredito que seja uma minoria atuante. Isso é verdade. Hoje o policial espírita ele age de forma como um instrutor, um professor. Tem que divulgar a doutrina, tem que mostrar o caminho da caridade, porque o policial está exposto a muitas vicissitudes. Tudo que não presta na sociedade acaba onde? Ou no pronto-socorro, mas logo depois do pronto-socorro vai para onde? Vai para a delegacia. É lá que tudo acontece, que os dramas da vida, da existência vai acontecer. E se o policial não tiver estrutura, para ele fica muito difícil suportar tudo isso sem deturpar o seu próprio comportamento. E o policial sendo espírita, convicto, que a gente sabe que tem muito espírita de carteirinha, que de espírita não tem nada, né? Isso é comum. Mas o espírita que tem espiritismo no coração, que estuda, o comportamento dele fica muito diferente. Porque ele sabe que a existência dele não acaba nunca, que vai continuar por muito tempo. E ele sabe que o advogado único que ele vai levar para o lado de lá é o bem que ele fez para as pessoas aqui na Terra. Então o comportamento dele fica muito diferente. Muitos policiais, depois de um tempo trabalhando ali na delegacia, ele olha para você e pergunta: eu não entendo por que você age assim. Qual religião que atua, hein? Você é diferente, os outros não fazem isso, por que você faz? É o suficiente. Porque você ensina dando exemplo. Falando não adianta nada, mas dando exemplo muda muita coisa. Naquele momento em que todos perdem a cabeça, você mantém a calma, já é um grande exemplo. Naquele momento em que o policial dá aquele tiro a mais e você não dá, ele toma um choque e pergunta: por que você não atirou de novo? Ele atirou em você, você não matou ele por quê? Ele quer saber a resposta, porque o normal qual que é? Atirou em mim, agora atira em você. E o espírito ele não faz isso. Acabou o tiroteio? Acabou. Vai socorrer todo mundo, inclusive aquele que atirou em você. Como eu digo sempre, se o centurião pode ser cristão, por que o policial, o delegado, o investigador, o PM não pode ser espírita? E eu respondo: é ao contrário, é necessário ter no coração a caridade e o amor para lidar com essas trevas. Que são irmãos menores que estão sofrendo e precisam de ajuda. É o exemplo que você acaba dando que ajuda muito. Não só policiais colegas como você, mas principalmente o bandido, o meliante, que entra em choque quando vê um comportamento que ele nunca espera. Ele se assusta e fala: não estou entendendo. Quando você diz para o meliante de um homicida, que ele pensa que tudo acabou e você diz para ele: você que pensa, agora é que vai começar. Você matou um pai de família. Como você acha que ele está pensando do lado de lá? Ele já regala o olho e muda completamente. Ele fala: meu Deus, será que é isso mesmo? Já obrigou ele a pensar. É assim que você planta a sementinha. Uma delegacia em trabalho difícil. É assim que você ajuda. Não é passando a mão. Não é liberando o bandido da cadeia que você o ajuda. Pelo contrário, é mostrando para ele o erro e as consequências desse erro. Causa e efeito. Não tem saída. Dr. João Krusca, diz para nós, a intuição funciona nesse contato com a criminalidade? O senhor recebe, por assim dizer, inspiração de como deve proceder, de como deve investigar, ou como deve se aprofundar numa questão ainda duvidosa? Isso é muito comum, né? A gente aprendeu no Espiritismo que o Espírito não vai resolver para você o seu problema. O Espírito, Deus quer que você faça as coisas por conta própria. Você não pode ficar perguntando para os espíritos o que fazer, quem foi o ladrão, quem foi o assassino, onde que está a arma, ele não vai te responder. A não ser um espírito brincalhão, que vai brincar com você e fazer você de bobo. Porque, na verdade, o mérito tem que ser seu. Qual seria o mérito de qualquer policial se ele perguntasse para o espírito onde está o ladrão, você fosse lá e prendesse? Qual o mérito do policial se o espírito dissesse: não, a arma está em tal local, você vai lá e aprende. A droga está ali, para que você serve? Então bota o espírito para investigar e não você. Que mérito você vai ter? Então você tem que fazer a sua parte. Isso não impede que você peça ajuda, dentro do limite necessário, do limite possível, que você peça um socorro. Como eu fazia sempre, estou entrando de plantão, eu sei que o mundo é violento, estou à disposição para ajudar quem for preciso. Seja feita a sua vontade, não a minha. Estou aqui à disposição. Isso muda a sua própria vibração espiritual para receber ajuda durante o plantão, como eu recebi muitas vezes. Não resolvendo o meu problema, mas me ajudando a resolver da melhor forma possível. Isso acaba mostrando para muita gente um lado que não é comum. Nesse lado que não é comum, causa um choque, espanta e chama atenção para a pessoa melhorar um pouco, estudar alguma coisa, principalmente o espiritismo.
Quando a pessoa vê um comportamento estranho, ela vai querer saber o que é. O que é isso que faz uma pessoa, um delegado poderoso, fazer esse tipo de coisa? Eu quero saber. E a hora que souber, já sabe o que vai acontecer, não é verdade? Da mesma forma, quando queimaram os livros do Kardec lá na Espanha, o mundo quis saber o que assustou tanto os espanhóis, a ponto de queimar os livros numa Inquisição nova. Entendeu? Assustou tanto que todo mundo quis saber, foi a maior propaganda possível. Então é o comportamento do policial espírita na delegacia que chama a atenção do espiritismo. Que faz muitos, como eu conheci, que começou a estudar, se transformou num espírita maravilhoso hoje, trabalhando em centro espírita, estudando, trabalhando, e aprendeu bastante com isso. E se guiou o quê? No seu exemplo, nunca nas suas palavras. Palavras entram pelo ouvido e saem pelo outro. Mas o exemplo, esse marca e não tem como desmarcar. Se não é nessa encarnação, numa outra pessoa vai entender o que você falou, o que você fez. Doutor João Cruz, o que o senhor tem a dizer sobre alguns filmes, algumas séries norte-americanas que apresentam o paranormal na delegacia de polícia, servindo como elemento decisivo na resolução de casos inextrincáveis de criminalidade? Realidade ou fantasia? Olha para aquela câmera ali e responde para nós. É nem uma coisa nem outra. Normalmente a televisão não precisa vender, ela só mostra aquele caso que foi sucesso. As centenas que o pseudo-médio não conseguiu, não interessa, não mostra. Então dá a impressão que tudo que ele procurou ele achou. Isso não é verdade. A mediunidade a serviço da polícia é uma ilusão. O espírito não está à sua disposição para você fazer o que você quer. Se o sequestrado está na sua matriz espiritual, que tem que permanecer sequestrado e ninguém achar ele nunca mais, ele vai permanecer sequestrado e ninguém vai achá-lo nunca mais. Histórias passadas, necessidades de resgate, tudo influi nisso. De forma que não é você que vai alterar. Portanto, pode ser um médio espetacular. Se está na matriz dessa pessoa, devido a problemas de outras encarnações, desaparecer, ele vai desaparecer e ninguém vai achar. Se você utilizar um médio para fazer esse tipo de coisa, você vai ficar que nem bobo na mão de espíritos brincalhões, que vai indicar um local, indica outro, indica um corpo que não é daquele, e você fica igual bobo procurando e não vai achar. Então isso não existe. Aquele médio espetacular que vai esclarecer qualquer crime, não tem. Que vai esclarecer crime é um esforço terrível do policial, trabalhar bastante e talvez uma ajuda espiritual direcionando esse trabalho, mas sempre deixando o mérito do trabalho para o policial, para a pessoa que quer trabalhar. Mas como eu disse, se no destino, entre aspas, dessa pessoa for desaparecer e nunca mais ser achado, não vai ser achado. Se há necessidade que aquele crime não seja esclarecido, não será esclarecido. E se tiver que ser esclarecido, a ajuda vai chegar e vai ser esclarecido, sem, no entanto, violar o livre-arbítrio de quem está trabalhando e investigando. Doutor João, o senhor falou em crime. E qual é o maior crime? O maior crime é a ausência de caridade. O maior crime é a ausência de amor com o próximo. Porque disso aí desencadeia todo tipo de delito que você pode imaginar. Quando você vê o seu próximo como inferior a você, como um não ser humano ou abaixo disso, você o trata da pior forma possível. E a história mostra pra gente quais as consequências disso. Às vezes os maus tratos contra as pessoas que você considerou inferior, voltamos à senzala, né, da Idade Média, causa terríveis consequências que chega da pena daquele que maltratou. Os irmãos espíritas que trabalham com sessão de desobsessões, todos deparam com problemas assim. Conversando com alguém que está sofrendo muito, o espírito conta para você. Estou atrás dele porque ele fez isso, isso, aquilo. Coisas terríveis no tempo da senzala, no tempo do sofrimento na fazenda. E ele vem atrás e consegue até encontrar, porque o resgate é necessário. E a pessoa sofre e vai pedir ajuda. Portanto, hoje você vê pessoas causando sofrimento absurdo por aí. Você fica revoltado, você quer prender, quer matar. Eu quero justiça. Quando, na verdade, no fundo do seu coração, você está querendo é vingança, não é justiça. Ao contrário, que a justiça de Deus é perfeita. Esse irmão que causa sofrimento hoje está angariando o sofrimento para ele para várias eras. É tanto tempo de sofrimento que ele está angariando que é bem possível que ele não consiga resgatar nosso querido planeta Terra. Tem que ir para outro planeta, reencarnar em outro lugar, porque aqui não vai dar tempo. Então, quando o irmão causar um problema sério, você tem que ajudá-lo. Não passando a mão, tem que ser punido, mas esclarecê-lo. Para, porque o sofrimento é seu. Esse sofrimento que você colocou nas costas de alguém lhe pertence. Você vai ter que resgatar, com juros e correção monetária. Seja agora, seja nos próximos séculos. Ou na Terra, ou em algum planeta muito mais atrasado do que esse aqui. Doutor João Cruz, é o nosso muito obrigado. Eu quero convidar você a conhecer a União dos Delegados Espíritas do Estado de São Paulo, www.udesp.com.br.
Eu vou ficando por aqui, agradecido ao nosso companheiro militante do Espiritismo, lembrando, eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque me torna uma pessoa má. Até o próximo programa.